Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, o Fundurb, tem como objetivo dar suporte financeiro à implementação dos objetivos, programas e projetos do Plano Diretor Participativo do município de Fortaleza, promovendo benefícios sociais e urbanísticos à capital. Algumas pessoas talvez não saibam, mas existe um Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano que dá suporte financeiro à implantação de programas e projetos do Plano Diretor de Fortaleza. Desde 2016, o Fundurb promove benefícios sociais e urbanísticos. 96 bairros de Fortaleza foram beneficiados com essas ações. Foi instituído com o objetivo de dar suporte financeiro para os projetos, programas do plano diretor do município de Fortaleza. As principais receitas do Fundurb são provenientes da outorga onerosa do direito de construir, outorga onerosa de alteração de uso, operações urbanas consorciadas e 40% das receitas da fiscalização que vêm através da agência de fiscalização. Dentro dessas ações, o projeto das Areninhas foi destaque nos bairros da capital. Mais uma possibilidade da gente levar equipamento de qualidade para a comunidade, ampliar essa política pública de infraestrutura, né? Porque infraestrutura e também cidadania. Então é um custo-benefício muito favorável para a cidade de Fortaleza. A comunidade ganha, né? É autoestima, é cidadania, é sensação de segurança, é iluminação, é acessibilidade, né? São várias modalidades esportivas, também gerando saúde, tirando gente da ociosidade, né? Levando o pai e a mãe com o filho ali para dentro, né? Autoestima para aquele bairro. A seleção dos bairros que vão ser beneficiados com as melhorias é realizada por um conselho formado por diversas secretarias. As receitas do Fundurb são instituídas através de um conselho gestor que é presidido pela SEUMA, pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, mas também fazem parte do conselho gestor a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, o Instituto de Planejamento, Secretaria de Finanças. E aí esse conselho gestor destina para onde vai esses recursos, mas prioritariamente são para áreas carentes, áreas com menor índice de desenvolvimento humano e áreas onde tem alta densidade populacional. E para falar um pouco mais sobre o que é o Fundurb, nós estamos recebendo aqui no estúdio a Agda Muniz, que é a secretária municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, a SEUMA. O Agda, como é que surgiu a ideia da criação desse fundo e desde quando que ele está sendo disponibilizado aqui no município de Fortaleza? O Fundurb é uma conquista porque todos os recursos, a forma legal dele já está, já vem lá desde o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade é uma lei federal que regulamenta a Constituição, os capítulos da política urbana da Constituição Federal. Ela é de 2001. Então, o Fundurb deveria ter sido implantado em Fortaleza desde essa época, desde 2001. E os recursos do Fundurb, eles são provenientes de outorgas onerosas, do direito de construir, da alteração de uso, das operações urbanas consorciadas, que são instrumentos também regulamentados pelo Estatuto da Cidade. Então, são instrumentos de parceria público-privada. É quando o município cria solo virtual, de uma forma muito simples para o nosso telespectador entender. O município cria um solo virtual, metros quadrados virtuais, e vende isso a quem quer construir, quem quer implantar algum empreendimento de um porte maior ou diferenciado na cidade. Isso é legal, é previsto por lei pelo próprio Estatuto da Cidade. Então, esses metros quadrados a mais, ele não pode ir para a conta geral do município, para contas que o pessoal chama fonte 100, né, para o Tesouro Municipal. Por quê? Porque o Estatuto da Cidade, também essa lei federal, diz que os recursos, o dinheiro proveniente dessa venda desse metro quadrado virtual, ela tem que ir para um fundo específico. Então, antigamente, ele ia para o Fundo de Meio Ambiente, que era errado. E aí foi criado, em 2015, o Fundo de Desenvolvimento Urbano, por lei, né, por lei municipal. Os vereadores votaram essa lei na Câmara Municipal. E a partir daí, todos os recursos provenientes das outorgas, de todos esses instrumentos urbanísticos
provenientes de arranjos público-privados, eles são obrigatoriamente depositados no Fundurb. O Fundurb, ele é presidido pelo secretário da ACELMA, titular da ACELMA. No caso, desde quando foi criado, nós ocupamos a presidência. Mas existe esse conselho e ele é ocupado pela Secretaria de Infraestrutura também, faz parte Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, IPLANFOR, Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, então a CGM, que é a Controladoria do Município, então uma série de Secretaria de Finanças participam desse conselho. Então, assim, o que o Fundurb financia? Ele só pode financiar o que está regulamentado pelo Estatuto da Cidade, que são obras de saneamento, obras de cunho ambiental, ou seja, parques, praças, equipamentos públicos de lazer, entretenimento, ele pode financiar tudo voltado para o bom funcionamento da cidade, patrimônio histórico, habitação de interesse social, regularização fundiária, tudo isso o Fundurb pode financiar. Então, quando uma secretaria está precisando de algum investimento, realizar algum investimento público em determinadas áreas na cidade, principalmente nessas que a gente ouviu a Alice falando, né, áreas de IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano baixo, áreas muito densas, né, áreas muito carentes na cidade, a secretaria protocola um processo junto à ACELMA, junto ao Fundurb, solicitando que se faça X areninhas, né, ou regularização fundiária, ou habitação de interesse social, ou drenagem. A solicitação ela pode surgir de qualquer secretaria? Pode, é de qualquer secretaria. E aí o conselho julga esse projeto, se ele está bem fundamentado e tudo, e aí a gente faz, o Fundurb financia esse investimento público. Ô, Águida, foi 2015, né? Ele foi criado em 2015, mas ele começou a operar em 2016. Pois é, de lá para cá, é um fundo que sempre tem angariado recursos através do faturamento gerado por essas outorgas? Sim, muito. E é importante o cidadão saber, esse fundo, todos os recursos, eles estão disponíveis de forma transparente no nosso canal Urbanismo e Meio Ambiente. O que nós recebemos e o que foi aplicado e onde foi aplicado. Só para você ter uma ideia, Rogério, a primeira outorga onerosa da alteração de uso, o que é esse instrumento? É um instrumento urbanístico. A gente já esteve falando aqui, eu acho que algumas vezes aqui no seu programa da outorga, como eu falei, o município vende metros quadrados para quem quer empreender um projeto diferenciado na cidade. Geralmente, a gente citar aqui um exemplo, né? Uma construtora vai executar, né? Vai levantar um prédio naquela área da cidade. Só é permitido, vamos dizer, por exemplo, aí, até 10 andares, e aí ela quer construir 20. E aí pode haver uma autorização por parte do município para esse aumento no número de andares, mas a construtora vai ter que arcar com um custo a mais, né? Exatamente. E aí é muito bom esse seu exemplo, porque eu ia citar o exemplo realmente de um exemplo agora, que é o exemplo do Hotel Esplanada, do antigo Hotel Esplanada ali na Beira-Mar. O terreno foi comprado, quem passa por lá tá vazio o terreno, e ali na Beira-Mar só podia construir até 24 andares pela nossa legislação do plano diretor. Mas a lei de outorga da alteração de uso, que é uma outra lei do município, também a outorga, como eu já falei aqui, ela é um instrumento lá do Estatuto da Cidade, permite que você possa construir a mais. Então lá, eles, ao invés dos 24 andares, eles queriam construir 40. Então esses 16 andares a mais foi pago e o valor desses 16 andares chegou a quase 26 milhões de reais. Esses 26 milhões de reais foram depositados no Fundurb, e eles foram responsáveis por boa parte da pavimentação e drenagem de bairros da Regional 5. Bom Jardim, Granja Portugal, Granja Lisboa, Canindezinho, Siqueira. Então, toda aquela Genibaú, toda aquela área ali foi beneficiada com os valores obtidos por essa outorga onerosa da alteração de uso.
Eu digo muito que é o imposto Robin Hood, né? O Robin Hood, ele era um herói famoso porque, um personagem famoso porque ele tirava dos ricos e dava aos pobres. Na verdade, os ricos, os mais ricos, estão contribuindo hoje, e aí não estão tirando, mas assim, os ricos estão contribuindo para melhorar a vida dos mais pobres, ou seja, estão contribuindo para diminuir as desigualdades na nossa cidade. No caso hoje do Fundurb, já há um balanço, por exemplo, do tempo que você está à frente aí da Selma em relação a obras já executadas? Há uma rotatividade boa na medida que os recursos vão sendo arrecadados e vão sendo executados? Sim, até porque há uma demanda muito grande da nossa cidade, da nossa população. Por exemplo, o edifício São Carlos, né, o São Carlos Condomínio, também queria construir andares a mais. Também ali pertinho, bem próximo da Beira-Mar, uma quadra da Beira-Mar. A outorga dele foi responsável por implantar 13 areninhas na cidade. Então, geralmente nós recebemos a demanda, geralmente o fundo tem recurso, mas às vezes, e aí a gente tem, são projetos que, por exemplo, a Secretaria de Infraestrutura solicita manda um projeto para o fundo pedindo para que a gente financie uma obra tal. Então, a gente reúne o conselho, aquele projeto está bem apresentado, é viável financeiramente, temos já dinheiro para pagar esse projeto? Sim, então o fundo financia. Então, há realmente um casamento mesmo, assim, está indo o fluxo, que é o que você está perguntando, está indo muito bem. O que está entrando sai para investimentos públicos, mas a gente sempre tem também, no fundo, uma reserva para alguma questão emergencial, né? Covid agora. Com a Covid, houve a necessidade da gente redistribuir algum desses valores para a fonte do Tesouro, ou seja, a gente tinha uma certa reserva que foi para o fundo do Tesouro para resolver a questão da Covid aqui em Fortaleza. Num caso emergencial como esse, pode ser utilizado, né? Pode. Houve uma legislação específica para isso, é bom que se diga, para que os recursos pudessem ser migrados para também apoiar as questões relacionadas à Covid-19 em Fortaleza. Olha, para a implementação de programas e projetos, o Fundurb possui fontes de receita que são valores em dinheiro correspondentes à outorga onerosa do direito de construir acima do índice de aproveitamento máximo da respectiva zona. Também a outorga onerosa de alteração de uso, operações urbanas consorciadas, 40% da receita proveniente da aplicação de multas decorrentes de infrações à legislação urbanística arrecadadas através da AGFIS, a Agência de Fiscalização de Fortaleza, receita proveniente da aplicação de multas decorrentes de infrações à legislação urbanística arrecadadas através do município de Fortaleza, valores em dinheiro resultantes da venda pelo município de áreas remanescentes de desapropriação efetuada para rendas provenientes de aplicações de seus próprios recursos e outras receitas a ele destinadas. Agda, há várias fontes de recursos aí que engordam, vamos dizer, esse dinheiro, essa fonte de recurso que é o Fundurb, né? A maior delas é a outorga onerosa da alteração de uso. A gente já esteve aqui falando sobre outorgas, a gente tem 2 tipos de outorgas onerosas. O que é essa outorga onerosa? É como a gente disse, é esse valor que o empreendedor da construção civil paga a mais o município para construir mais. Então, assim, e aí existe a diferença? Existe. A outorga do direito de construir, ela é prevista para toda a cidade, ela está regulamentada no plano diretor, e a outorga da alteração de uso, ela ainda não havia sido regulamentada em Fortaleza. Então, em 2015, a gente regulamentou, baseado no Estatuto da Cidade, esse novo instrumento, e ela vale para projetos especiais, porque ela é hierarquicamente, né, assim, ela é um pouco mais do que a outorga do direito de construir, porque ela permite
as construções maiores na cidade. Por exemplo, a Beira-Mar, ela já tem pelo menos 2 ou 3 prédios na Beira-Mar, 3 prédios só na Avenida Beira-Mar mesmo, que já estão utilizando as outorgas onerosas da alteração de uso. Um ali na esquina na Rui Barbosa com a Beira-Mar, onde hoje é o Boteco, o Hotel Esplanada e havia uma operação urbana consorciada ali no Riacho Maciel, do Parque Bisão, só que eles incorporaram também mais alguns metros quadrados e pagaram também a outorga da alteração de uso. Então, esses valores, eles vão para o Fundurb e são os maiores valores, os da outorga da alteração de uso, porque é contabilizado em metro quadrado, né? São valores cobrados ao empreendedor, o valor de mercado. Esse repasse que a iniciativa privada faz ao município, diretamente para o Fundurb, ele é pago de uma vez só ou ele pode ser pago em parcelas, esse repasse da iniciativa privada? A outorga do direito de construir, que é essa que já estava regulamentada no plano diretor, o plano diretor diz que é de uma vez só na hora da emissão do alvará de construção. A da alteração de uso, como o valor é muito maior, ela é muito mais cara do que a do direito de construir, a própria legislação, você pode pagar em até 10 vezes até o habite do empreendimento sair. Então, assim, até o habite tem que estar tudo pago, senão a prefeitura não pode emitir o habite para aquele empreendimento, né? Então, ele é pago a outorga da alteração de uso como valor cobrado, valor de mercado, né? O valor de metro quadrado de mercado. É muito maior do que o valor pago pela outorga do direito de construir, porque do direito de construir, o metro quadrado é medido no valor venal, o valor de IPTU. Então, esse valor é mais barato. E esse do direito de construir não, é mais caro e a gente consegue parcelar em 10 vezes até o pagamento do habite. O alvará sai, ele continua pagando, mas no habite ele tem que estar com tudo quitado. Essa outorga, no caso, ela já é bem do conhecimento das construtoras, parte da iniciativa privada, parte do empresário, a busca junto ao poder municipal para fazer, vamos dizer assim, exercer esse direito de poder construir ali fora do que diz ali a legislação? Sim, já é muito conhecido e bastante utilizado, né? Mensalmente a gente tem reunião do Conselho Permanente de Avaliação do Plano Diretor, né? Uma comissão, porque é importante dizer também para o cidadão, a gente também já disse aqui em outras vezes, que não é uma atitude e não é uma responsabilidade só da prefeitura, tá? Essa autorização para se construir a mais, né, da outorga onerosa da alteração de uso de uma operação urbana consorciada, ela é dada em conjunto através de um conselho. Então, assim, o Conselho Permanente, a Comissão Permanente de Avaliação do Plano Diretor é um conselho formado pelo Poder Público e Sociedade Civil que autoriza essas incursões, esses prédios diferenciados na cidade. Então, é uma responsabilidade compartilhada da Prefeitura e da sociedade civil para permitir essas obras na cidade. Então, a gente leva esses projetos, é aprovado, quando aprovados, já se faz o termo de convênio, né, entre o proprietário e a Prefeitura para que ele possa iniciar o pagamento da outorga. E assim, a gente tem várias solicitações de projetos de outorga, né? A outorga do direito de construir, ela é muito utilizada na cidade, então assim, ela já sai direto pelo alvará de construção do Fortaleza Online. Você já tem por exemplo, quando o empreendedor diz que vai construir X% a mais, o próprio sistema já pergunta, você está ciente que vai pagar a outorga do direito de construir? Aí ele clica sim e já sai o pagamento tanto da outorga quanto da taxa do alvará da construção. E a outorga da alteração de uso, não. Ele paga direto ao Fundurb. Tudo isso vai para o Fundurb, então o Fundurb recebe essas receitas e nós temos aí para acumular até 2024 já de outorgas previstas, porque como eu te disse, elas são parceladas
a gente já tem parcelas a serem pagas até 2024. Então, a gente já até 2024, a gente já tem uma previsão que o fundo já vai arrecadar mais de 100 milhões de reais. Isso é muito importante porque 100 milhões de reais para um município, né? Município carente de investimentos e que está podendo investir para as pessoas de mais baixa renda, para reduzir as desigualdades, 100 milhões de reais faz a diferença em qualquer município brasileiro. No caso das outorgas, a tramitação até a partir do momento em que há uma solicitação de alguma construtora, é um trâmite demorado ou o poder público consegue fazer esse processo andar de uma forma mais célere? Olha, a do direito de construir, ela é imediata, ela sai junto com o alvará de construção. Então, ele cadastra no Fortaleza Online o processo dele, quando o sistema identifica que ele vai pagar a outorga, pergunta e ele confirma que sim, o alvará sai na hora ou em até 30 minutos, como a gente já falou aqui no alvará de construção pelo sistema Fortaleza Online. Já a outorga da alteração de uso precisa de uma análise mais profunda, o impacto ambiental desse empreendimento na cidade, o impacto do trânsito. Então, são procedimentos que precisa passar pelo conselho, né, a CPPD, que é a Comissão Permanente de Avaliação do Plano Diretor. Então, esse processo ele dura em média 4 meses, porque é algo mais especial para a cidade. Tanto o empreendimento, que vai causar mais impacto, como também o próprio cálculo da outorga. Existe uma fórmula específica também para calcular esse valor. Então, a gente tem que ter muito cuidado para liberar um empreendimento que vai impactar positivamente e os impactos negativos que sejam mitigados quando da obra. Então, é importante para a cidade, mas nós temos que implantar com muita consciência. Olha, para se ter uma ideia dos benefícios do Fundurb, entre os anos de 2016 e 2017, foram investidos 16 milhões de reais na execução de serviços de infraestrutura, como pavimentação, calçamento, drenagem e passeios, contemplando aí 96 bairros de Fortaleza. Já em 2019, foram 14 milhões de reais utilizados para a construção de 39 equipamentos de esporte e lazer. Agda, como é que é a definição da questão das obras em que esses recursos podem ser utilizados? Você falou no bloco anterior de que muitas secretarias municipais solicitam, mas como é que é a questão do enquadramento da obra para poder fazer uso desse recurso do Fundurb? Todas essas obras elas precisam estar linkadas, né? Estar de acordo com o artigo 26 do Estatuto da Cidade, os incisos que compõem o artigo 26. Que incisos são esses? Então, a gente sempre obedece realmente essa lei federal, tá? A lei do Fundurb também diz isso, que são aquelas não vou falar de obra, mas vamos falar de aqueles projetos voltados a esses incisos do artigo 26 do Estatuto da Cidade, que são obras de regularização fundiária, habitação de interesse social, equipamentos públicos, né, patrimônio histórico e também todas as inserções voltadas à questão ambiental. Então, é tudo voltado para a questão melhoria da qualidade urbana das cidades. E aí, os projetos eles têm que se enquadrar em um desses incisos, né? O secretário Gilvan estava aqui, né, no primeiro bloco, e ele vinha saindo, e é um dos projetos que a gente agora está tentando trabalhar. É um projeto de restauro de uma edificação em Fortaleza, que vai ser muito importante para a cidade. Fica ali na Regional 3. Então, a gente está tentando viabilizar um projeto com a UFC, com a Universidade Federal, e possivelmente a Secutifor poderá inscrever esse projeto no Fundurb para que ele possa ser apreciado pelo Conselho e certamente podermos ter mais um bem restaurado na nossa cidade de Fortaleza, né? Então, assim, é importante, a Secretaria chega com a proposta, né, com o projeto. O primeiro foi, como você falou aqui, pavimentação, drenagem, passeios,
para a gente que está falando aqui, ou então algumas pessoas que podem estar assistindo em casa, mas vai fazer calçada e pavimento? Tem gente, tem lugares, e tinha lugares na cidade que a pessoa morava numa rua de terra. Então, a gente levou, na verdade, saúde pública. Acho que, assim, quando a gente fala que o Fundurb financia projetos de investimentos públicos, a gente não está levando uma obra, a gente não está levando, a gente está levando melhoria, qualidade de vida para as pessoas. Saúde pública, você não ter drenagem na porta da sua casa, você não ter uma calçada boa para andar, você não ter um pavimento, mesmo que seja pedra na rua, você está suscetível, quando chove, à inundação. Aí você tem prejuízo com seu imóvel, com sua casa. Saúde pública, porque o acúmulo de água pode gerar os mosquitos aí na época das arboviroses. Só sabe o impacto de uma obra de drenagem e de calçamento quem realmente vive uma realidade como essa. E a gente sabe que quando você chega em bairros periféricos da cidade, onde muitas vezes a pessoa mora num local onde não existe nenhum calçamento, quando chega uma obra dessa, é extremamente relevante para quem mora naquelas proximidades, exatamente com o impacto também, como você está colocando, por exemplo, num período de chuva, aquela situação ali, aquela rua que não tem ali o saneamento, causa sérias consequências que vão trazer realmente transtornos para quem mora na área. Exatamente. Então, assim, quando a gente recebeu, essa foi a primeira demanda, logo em 2016, meados de 2016, e a gente disse, mas pavimento, aí a gente foi em loco, verificar o que era, e a gente viu a necessidade que aquela área da cidade tinha, bairros com índice de desenvolvimento humano menor que 0,5, que são bairros com baixo IDH, para o telespectador ter uma noção, varia de 0 a 1. Então, o índice de desenvolvimento humano. Então, aqueles bairros com índice de 0 a 1. Aqueles bairros com o IDH menor do que 0,5 são considerados baixos ou muito baixos. Então, você tem bairros como Meireles, Aldeota, eles chegam a 1, é equivalente a cidades da Noruega, ou seja, as pessoas vivem muito bem. Mas quando você chega em Cajazeiras, você chega no Bom Jesus, eu digo que lá onde a gente trabalha, que é no bairro da Cajazeiras, o IDH é 0,17, ou seja, é muito baixo. Então, precisa de investimentos públicos. Tem muitas pessoas que moram naquela área. Então, esses valores depositados no Fundurb, por isso que eu digo que as outorgas são meio que investimentos, são vindas de uns instrumentos de Robin Hood, que os ricos contribuem para a melhoria das desigualdades sociais da nossa cidade, para a redução da pobreza nessas áreas mais pobres da nossa cidade. Quais são as perspectivas aí? Você deu uma projeção aí até 2024, que representa exatamente de outorgas que já estão assinadas, em execução, estão assinadas e vão ser pagas de forma parcelada, mas assim, a perspectiva realmente de arrecadação é muito boa. A gente viu aí 2019, 2020, que os recursos têm sido muito utilizados na questão da construção de areninhas, a área do esporte. Já há uma projeção, vamos dizer assim, para o próximo ano em relação a que tipo de obra vai ser executado? Olha, a projeção a gente tem areninhas, a gente tem patrimônio histórico, tá? E a gente tem também algumas contrapartidas do programa Fortaleza Cidade Sustentável. Que o programa Fortaleza Sustentável a gente também já esteve aqui falando, que é um programa com foco totalmente na questão ambiental. É o primeiro programa de Fortaleza com viés todo ambiental, com balneabilidade de orla e com áreas verdes, inclusive o Parque Aquel de Queiroz. E o programa ele tem que ter uma contrapartida do município para o pagamento do investimento. E também virar do Fundurb e de um outro fundo que nós temos lá, que é o Fundema, mas realmente o Fundurb, por ele ter o Fundema,
No caso aí o Fundurb, ele entra, esse fundo, o dinheiro desse fundo entra como financiador uma parte, de obras. né? Uma parte do financiamento, Exatamente, né? exatamente. O Fundurb, as receitas dele, como você leu aí, vem de taxas, vem de multas da AGFIS, e a grande maioria vem das operações urbanas consorciadas, da outorga, da alteração de uso e das direitos de construir. E o Fundema vem das multas ambientais, das taxas de licenças ambientais. Então, a arrecadação dele é menor do que o Fundurb, mas a gente tem esses dois fundos. O Fundurb realmente arrecada mais por conta das outorgas e das operações, e os investimentos dele também são mais, como é que eu posso dizer, são mais amplos, né? Porque envolve equipamentos públicos. O Fundema é sócio, são investimentos voltados para a questão ambiental. Então, é muito importante que mais projetos possam ser aprovados na cidade para que a gente possa garantir esses investimentos públicos nessas áreas de baixa renda. E quero dizer já para o telespectador que praticamente todo mês entra algum processo relativo a outorgas, né? Principalmente as de alteração de uso. As de direito de construir entram vários porque está no nosso dia a dia. Mas, geralmente, a gente tem muita busca também por operações urbanas consorciadas, são mais difíceis de se consolidar porque são áreas maiores, são projetos de porte excepcional, mas enfim, a gente sempre vem buscando e sempre vem divulgando, como a gente vem divulgando aqui, esses instrumentos, porque são instrumentos de extrema relevância para que o poder público possa realmente prestar aí a sua atividade primeira, né, que é levar os serviços essenciais à população de Fortaleza. E de uma forma fazendo cidade compartilhada com a iniciativa privada, porque, mais uma vez, o poder público não faz nada sozinho. Se as pessoas não tiverem aí para fazer parte dessa cidade, tudo que a gente fizer não vai ter um bom resultado, né? Então, assim, a parceria entre poder público, iniciativa privada e o cidadão, no sentido de manter, de ajudar, porque a cidade é nossa, né? Então, uma praça adotada é uma parceria, né? É fazer cidade com as pessoas. Então, esses instrumentos também agem dessa forma, né? A parceria do público com a iniciativa privada. E não deixa de ser também uma forma de justiça social, né? Sim. Que é a perspectiva de você carrear recursos da iniciativa privada para favorecer realmente áreas da cidade que hoje merecem ser mais contempladas por uma questão de vulnerabilidade social mesmo, né? Certamente. A gente está realmente aqui, eu gosto muito de ressaltar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? E quando a gente fala dos ODS, né, que são 17, quando a gente faz quando o Fundurb promove receber receita de uma outorga de alteração de uso e investir, fazer com que esse investimento seja voltado para uma comunidade de baixa renda ou uma necessidade, né, um serviço essencial a uma comunidade dessa, nós estamos aí nos utilizando de vários dos ODS, né? O primeiro, que é a erradicação da pobreza, o ODS de cidades sustentáveis, então o ODS das águas, do meio ambiente. Então a gente está trabalhando dentro do foco dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável também. Maravilha, Águida. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui nos estúdios aqui da TV Terra do Sol, dando esses esclarecimentos muito importantes sobre esse programa aí do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, o Fundurb. Obrigado mais uma vez pela presença. Vamos ao intervalo. Daqui a pouquinho eu volto aqui com mais informações no Notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Um instante só.